Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Clinicando e Raciocinando. Bora então falar um pouquinho sobre o tal do corticoide, né? Tão injustiçado, tão demonizado. Vamos quebrar aqui alguns mitos, alguns paradigmas, alguns dogmas a respeito desta importante arma que temos na nossa rotina clínica, tá? Primeira coisa, pessoal, para que serve o corticoide, né? O corticoide é um hormônio produzido endogenamente, né? A nossa glândula adrenal produz corticoides. Qual mesmo, professor, que ela produz? Ela produz o cortisol e ela produz a aldosterona, né? Que é um mineralocorticoide. Então, o glicocorticoide é o cortisol e o mineralocorticoide é a aldosterona, produzido pela nossa glândula adrenal. Não vou entrar em meandros aqui, detalhes da fisiologia, porque senão não dá tempo da gente falar tudo que tem para falar na nossa live de hoje, tá? Mas só para a gente lembrar aí quem que são os corticoides: cortisol, glicocorticoide e aldosterona, mineralocorticoide, ambos produzidos no córtex da glândula adrenal sob estímulos diferentes. Quem estimula a produção de cortisol é o ACTH. Já a aldosterona é estimulada por outros fatores, por outros estímulos que não o ACTH. E quando eu prescrevo corticoide, professor, para que ele serve? Em quais situações que eu vou utilizar? As indicações dos corticoides são muito diversificadas, mas incluem aí enfermidades autoimunes e imunomediadas, como, por exemplo, pênfigo foliáceo, lúpus eritematoso sistêmico e discoide, anemia hemolítica imunomediada, trombocitopenia imunomediada, entre tantos outros distúrbios autoimunes e imunomediados. Doenças alérgicas, né, dermatite atópica canina, importante arma de tratamento. Hoje a gente tem muitos elementos, né, muitas substâncias para tratar a atopia, mas no passado não muito distante, o único fármaco disponível e efetivo para tratamento de atopia era o corticoide, né, a prednisona principalmente. Doenças inflamatórias diversas, por exemplo, inflamação de glândula paranal, né, um exemplo aí de doença que envolve inflamação e que frequentemente a gente usa o corticoide. Broncopneumopatia eosinofílica, bronquite crônica canina, colapso de traqueia, são todas doenças que envolvem um processo inflamatório. Só isso? Não, não é só isso não, pessoal. Tem mais utilidade ainda. A gente utiliza corticoide, por exemplo, em condições hipoglicêmicas, como o insulinoma, né? Quando a gente tem um insulinoma, em geral, não ressecável, não operável, uma das estratégias de tratamento é o uso do corticoide, porque ele é um hormônio hiperglicemiante, conforme a gente vai ver em seguida quando a gente falar dos efeitos adversos dos corticoides, tá? Que mais, professor? A gente usa o corticoide para tratar falta de corticoide, né? Bastante óbvio, mas como é que chama mesmo? A diminuição da produção de hormônios esteroides? Exato, quem falou doença de Addison está de parabéns, né? Hipoadrenocorticismo ou insuficiência adrenocortical, tudo a mesma coisa, né? Então a gente tem uma deficiência de aldosterona e de cortisol e a gente tem que repor isso, né? De alguma forma. Então a gente usa tanto glico como mineralocorticoides para tratar essa deficiência. E não é só, a gente ainda tem mais uma utilidade dos corticoides que é como agente antitumoral. Exemplo, mastocitoma, né? Outro, linfoma, mais um, leucemia, e assim por diante, né? A gente usa frequentemente o corticoide como um fármaco antitumoral. Tem efeito em um monte de neoplasias, principalmente de origem hematológica, né? Então já sabemos boas utilidades. Qual o mecanismo de ação? Como é que ele age? O corticoide, depois que a gente administra, ele vai até a célula, ele entra na célula, ele liga em um receptor no citoplasma da célula e manda uma mensagem para o núcleo. E aí que ele vai ter a ação dele. O que ele faz nesse núcleo? Ele influencia a transcrição gênica, inibindo ou aumentando a transcrição gênica, tá? Então, ele faz com que essa transcrição se altere, aumentando a produção de proteínas ou diminuindo a produção de determinadas proteínas, tá? Então, é dessa forma que ele age em todas as células do organismo. E, genericamente, quais que são os efeitos do corticoide? Então, vamos lá, isso aqui é importante, hein? Ele tem efeito no metabolismo de gordura, de carboidrato, de proteína. Ele tem efeitos anti-inflamatórios e imunossupressores,
e ele tem ação mineralocorticoide retendo água e sódio. Quais são esses efeitos exatamente? Tá? Metabolismo de carboidratos, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a gliconeogênese, ele vai aumentar a glicogenólise e ele vai reduzir a utilização periférica de glicose. Ou seja, se ele aumenta a gliconeogênese, tá? Que é a produção de glicose a partir de compostos não carboidratos, por exemplo, aminoácido. Ele aumenta a glicogenólise, que é a quebra de glicogênio em glicose, e ele diminui a utilização periférica de glicose. O efeito desses 3 fatores é a hiperglicemia. Por isso que o paciente usando corticoide ele pode ficar hiperglicêmico, principalmente o gato, ele pode desenvolver diabetes tipo 2. Exato, seus efeitos hiperglicêmicos, por isso que a gente usa ele para tratar insulinoma, tá? Efeito do metabolismo de carboidrato. E no metabolismo de gordura, ele aumenta a lipólise, quebra de gordura. E ao quebrar a gordura, o que ele libera? Ácido graxo livre. Esse ácido graxo livre vai ser redistribuído corporalmente. Vai para o fígado e vai para outros locais, por exemplo, na região peitoral. Por isso que o animal com síndrome de Cushing, ele tem aquela gordura peitoral, né? Por causa dessa redistribuição de gordura. Por isso que o paciente fica dislipidêmico, triglicerídeo alto, colesterol alto. Exatamente, porque ele faz lipólise, beleza, pessoal? Muito bem. E o metabolismo de proteína? Ele aumenta a degradação, ele é catabólico, ele não é anabólico, né? Então ele diminui síntese de proteína, causando um balanço nitrogenado negativo. Então nós sabemos agora os efeitos farmacológicos do corticoide, né? Efeitos farmacodinâmicos, o que a droga faz com o corpo, né? Mas e aí? E essa questão do que eu vou usar? Bom, primeira coisa, a gente precisa saber da duração dos corticoides. A gente tem corticoide de curta duração, de ação intermediária e de longa duração. Quem que são os de curta duração? Principalmente a hidrocortisona. De ação intermediária, a prednisona e a prednisolona. Tá? O pessoal já perguntou aí, faz diferença usar? Em gato, dar preferência para prednisolona. Tá? Em cão, tanto faz. Tá? Prednisona ou prednisolona. E os de... Quanto que é ação intermediária, professor? Seja mais específico. Em torno de 12 a 36 horas ele fica no organismo. Tá? Então, aquele comprimidinho de prednisona que você dá, ele vai ter aí uma ação em até 36 horas aproximadamente. Já a dexametasona é muito mais potente. O que significa ser mais potente? Com a mesma dose, tá? Ou com uma dose muito menor, desculpa, melhor dizendo, ela tem o mesmo efeito terapêutico. Tá? Então, ela dura 48 horas ou mais. Tá? Então, dexametasona é de longa duração. E tem aqueles de depósito, né? Como, por exemplo, o depomedrol, né? Que é o aceponato, que fica muito tempo na circulação, porque ele deposita em gordura e acaba sendo liberado, e aí tem bem mais tempo no organismo, né? Mas aí vem a pergunta que muitos de vocês já fizeram, né? Mas qual corticoide eu vou usar? Por quanto tempo que eu vou usar? Qual a dose que eu vou usar? Pessoal, de forma geral, a escolha é a prednisona, tá? Por quê? Porque ela é menos potente, tem menos efeito colateral. O efeito terapêutico de todos eles é o mesmo. E a dose? Depende do objetivo. A dose anti-inflamatória varia aí de 0,5 a 1 miligrama por quilo, tá? CID ou BID, tá? Se eu estou falando de 1 miligrama, não pode ser BID, porque BID já chega a 2 miligramas por quilo, tá? A partir de 2 miligramas por quilo dia é uma dose imunossupressora. E o tempo de tratamento, né, que o pessoal já andou discutindo por aí, por quanto tempo eu trato, vai depender, né? Vai depender fundamentalmente da morbidade de base. Tem doenças que precisam de tratamento indefinido, por exemplo, dermatite atópica, pênfigo foliáceo, trombocitopenia imunomediada, e tem doenças que a gente tem um período bem delimitado de tratamento, né? Por exemplo, para tratar uma glândula paranal, uso 7 dias de corticoide, né? Para tratar uma tosse leve de colapso de traqueia, 7 dias e suspendo, na maioria das vezes, tá? Então, o tempo de tratamento vai depender fundamentalmente da morbidade de base. E aí que vem um dos principais papéis do médico veterinário. Tá? Quando o animal precisa usar corticoide por longo tempo, é muito comum a cortisonofobia, né? Aquele pavor do tutor
em relação ao corticoide, porque já teve algum parente que usou, ficou inchado, passou mal, aquela coisa toda. A gente tem que esclarecer quais são os possíveis riscos e os benefícios do uso do corticoide, né? Tudo é custo-benefício, colocar na balança quantidade de remédio e qualidade de vida. E sempre procurar titular a dose para menor dose efetiva. Como controlar? Os sinais clínicos são os sinais cachingoides, né? Poliúria, polidipsia, polifagia, abdômen abaulado, sinais dermatológicos, redistribuição de gordura, tá? Calcinoses cutis, todos eles podem acontecer. Agora, digamos que assim, e todos esses são sinais, tá, de cronicidade, exposição crônica ao corticoide. Então a gente consegue perceber o desenvolvimento desses sinais, tá, e ir monitorando o paciente. Como que eu vou monitorar? Por meio de exames laboratoriais. Né? Quais são importantes? Principalmente controlar a dislipidemia, colesterol, triglicerídeos, glicose de jejum. Tá? Pacientes propensos a diabetes podem desenvolver diabetes dependente de insulina, isso é importante, e enzimas hepáticas, principalmente a alanina-aminotransferase, para verificar lesão hepatocelular. Se tiver alterado, não quer dizer que você tem que suspender o fármaco, muito pelo contrário. Alterações são aceitáveis, só não são aceitáveis quando elas fogem da qualidade de vida do paciente. Então, no hemograma, no painel bioquímico, eu vou justamente monitorar esses efeitos do corticoide, tá? Proteinúria pode ser monitorada também, tá? É importante, a RPCU eu falei que causa proteinúria, às vezes causa proteinúria importante. Glicemia já falei, enzimas hepáticas, é isso aí. Então, dessa maneira que eu controlo a administração de corticoides e vou titulando aí ao longo do tempo. Eu vou ficando por aqui, agradecendo muito a presença de todos vocês na nossa live de hoje. Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.